Shalom, amado irmão, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu quero falar com você sobre a palavra de Deus e hoje eu quero te convidar para falar de um assunto muito interessante, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Hoje o nosso tema vai falar sobre passos para o pecado. Eu tenho certeza que você não vai sair daqui da mesma forma, principalmente porque eu vou usar o significado original para que a gente possa entender melhor o que está no nosso texto base. Nosso texto fica em Tiago, no seu capítulo 1, versos 14 e 15. Não vou ler o nosso texto base exatamente porque nós vamos falar dos passos para o pecado e vamos falar no original. E eu tenho certeza que você vai ver o quão é importante. Muitas pessoas, até mesmo outras que não conhecem, pensam, será que o pecado ele chega como? Será que é só o pensamento? Eu pensei, pequei, aconteceu? Não, será que tem que ter um caminho? Será que tem um desenvolvimento? Assim como tudo na vida, nós vamos ver que tudo começa por etapas, até chegar à consumação, ou seja, a finalização, que no caso é do pecado. E eu tenho certeza, esse tema vai te trazer um valor extraordinário. Você gostou até aqui? Então se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais e comente, querido. Faça parte do canal Frutificai. Vamos então começar falando dessa epístola para que a gente possa entender o porquê desse contexto de falar sobre o pecado. Até porque é uma epístola muito boa sobre Tiago, no qual o canal já falou, onde ela tem recado para vários assuntos. Por que Tiago fez essa epístola, meus amados? Ele fez porque a igreja estava passando por severas provações, ela estava sendo tentada a pecar, principalmente os irmãos estavam sendo desprezados, estava tendo acepção de pessoas dentro da igreja, também tinham pessoas que estavam obcecadas para terem cargos de mestre dentro da sinagoga. Algo incrível, queridos, eu tenho certeza que você não deve ter visto isso, né? Aquela pessoa que quer ter status na igreja. Bom, também tinham pessoas que estavam tendo a chamada incoerência cristã. O que quer dizer isso? É aquela pessoa que fala uma coisa, mas vive outra totalmente diferente. Então, aquela pessoa que chegava ali, dizia sobre santidade, falava sobre coisas lindas, mas chegava lá fora, era tudo totalmente diferente. Também tinha o uso da língua. Então, Tiago trata de muitos assuntos, mas vamos falar de um assunto para a gente poder diferenciar. Por quê? Porque no nosso texto base, no original, ele vai falar sobre tentação. No entanto, Tiago fala sobre provação, ele começa a falar sobre provação porque a igreja estava passando por provação, e ele vai falar sobre tentação, exatamente porque há uma diferença grande sobre isso. Provação, queridos, é permitido por Deus e tem o objetivo de não de destruir o cristão, mas sim para aperfeiçoar e trazer a maturidade. Já a tentação, todos nós sabemos que é para trazer ali o tropeço ao cristão, fazer ele cair, se machucar, se destruir. E isso ocorre, meus amados, através de algumas formas e etapas. E é exatamente isso que nós iremos começar a falar. Por que tem etapas ou passos para o pecado? Primeira coisa que eu quero falar com os amados irmãos. Tentação. Primeiro passo. O versículo 14, ele tem uma definição muito interessante. Ele fala, cada um é tentado. Preste bem atenção nisso. Cada um é tentado. Aqui não há uma definição de quem é. Cada um é tentado. E aqui está dizendo que a todos, de forma geral, ninguém ficará imune de ser tentado. Ou seja, nesse mundo não há mar de rosas. Nesse mundo não tem como você se eximir, você desviar ou até mesmo você ficar debaixo de uma cobertura tão grande que não possa ser tentado. Então, meu querido, a primeira coisa que nós temos que entender é que vai acontecer a tentação. A cada um. Vai acontecer. A cada um é tentado. Então, é uma coisa que a pessoa tem que se preparar. Vamos então para a segunda parte. Agora vamos entrar no original. Epitímias. Essa é uma palavra grega que ela fala sobre atraído. A cada um é tentado quando atraído. Olha, esse daí faz parte de Tiago no seu capítulo 1, verso 14. Atraído significa um desejo forte. É aquilo que nós temos um impulso. É aquilo que algo na nossa carne almeja.
quando somos atraídos. Veja só como isso é muito interessante. Veja que agora nós estamos falando pelos passos do pecado. A cada um nós sabemos que vai haver uma tentação. A tentação é uma coisa que não tem jeito. Segunda coisa, somos atraídos. Temos a situação de haver tipo uma isca, querido, tipo alguma coisa que chame a atenção. Somos atraídos, nós somos assim, algo chama a nossa atenção. Terceiro passo que tem no original, que diz ekeukomenos, que quer dizer seduzido. Queridos, a cada um é tentado por seu forte desejo, atraído e seduzido. Já falamos que algo vem para nos atrair, para chamar a nossa atenção, para fazer com que a gente olhe para aquele foco. Mas tem algo mais. A sedução, queridos, ele nos embriaga, ele entorpece o nosso pensamento, de forma que, se a pessoa está vulnerável pelo seu desejo forte, por aquilo que ela almeja, então a sedução ela vem para ser arrebatadora. Ela não somente ela vai estar se aproveitando daquela chamada de atenção, mas ela vai estar envolvendo a pessoa. Então veja como o pecado acontece, queridos. Veja os passos dos quais Tiago está aqui mostrando. Ele diz que a cada um vai ser tentado. Primeiro ele diz que nós temos um forte desejo. A nossa carne não tem jeito, queridos. Se formos por ela, nós temos uma tendência muito grande de cairmos. Mas há também a chamada atração. Nós somos atraídos. Nós somos chamados assim, a atenção para ver algo. Mas além disso, além de ver algo muito chamativo, algo também nos seduz. Meio que traz para nós alguma coisa muito forte. É como se fosse uma isca. Preste bem atenção. O peixe, ele conhece, ele sabe que tem ali algo para ele comer. Mas aquilo seduz a ele. Ele está vendo ali que tem algo, aquilo ali, e ele vai exatamente naquela isca. No original, o seduzir é exatamente esse efeito. É como uma isca. Quarto passo para o pecado, meu querido. Epitímia. Queridos, essa palavra quer dizer cobiça. E o que quer dizer isso? É o desejo por aquilo que é proibido. Quer dizer, aquilo que não pode, mas se quer. E como ficaria aí? Cada um é tentado por seu forte desejo, atraído e seduzido, então a cobiça ou esse desejo por algo proibido. Veja como é que a construção do versículo de Tiago vai ficando assim muito claro em nossas mentes. Veja que tem a atração, tem a sedução, tem ali então o momento em que o nosso desejo forte por algo proibido, então o desejo proibido. Então veja que quando algo vem a nós é porque não é uma coisa boa. Claro, evidentemente o pecado não é para uma prática boa, mas pela epitímia, pela cobiça, pelo desejo de algo proibido. Próximo passo, apotelesteusa. Amados, esse quer dizer quando resulta, termina ou completa inteiramente. Então como é que ficaria aí o nosso versículo? Já sabemos que cada um é tentado pelo seu forte desejo, é atraído, seduzido. Então, pela cobiça ou pelo seu desejo forte de algo proibido, gera o resultado ou termina ou resulta no Thanaton. Thanaton é o último estágio, queridos. Veja, nós estamos falando exatamente dos passos onde vai ser gerado o pecado. E isso é tema de perguntas. Muitas pessoas ficam perguntando, como é que será? Será que é pelo pensamento? Não, queridos, há muitos passos para acontecer. Primeiro, a tentação, ela sempre vai existir a todos. Segundo, cada um é tentado por seu forte desejo. Quer dizer, a carne, a nossa carne,
somos atraídos, seduzidos, e aí então a cobiça ou desejo, nosso desejo forte por algo proibido, gera o resultado da morte. Então nós mesmos tomamos uma decisão para que nós venhamos a pecar. O pecado não é inconsciente, meu amado. Por mais que nós venhamos a tentar trazer um espiritualismo muito a mais, mas isso não existe. E a palavra Thanaton, que quer dizer morte ou falecimento, não é somente morte espiritual, queridos. É a morte exatamente, a separação do corpo do espírito. Tanto que essa palavra grega, ela também se encontra em Romanos, no seu capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte. Meus amados, isso é muito grave. O que eu estou trazendo hoje são os passos para o pecado, onde no original traz exatamente todas as consequências que uma pessoa vai ter para pecar. A pessoa nunca vai pecar inconscientemente, nunca vai fazer isso de forma que vai dizer assim, foi o adversário, foi ele. Ele é o tentador, queridos. Ele realmente se aproveita de brechas, ele se aproveita das oportunidades. Mas quem dá legalidade para que tal ocorra é cada um de nós. Por isso, vigiar é preciso, porque a cada um é tentado, queridos. Mas se for pela sua carne, 2, por você ser atraído, algo lhe chamar a atenção, algo que for colocado no seu caminho, e 3, te seduzir como uma isca seduz o peixe, 4, e pela sua cobiça, pelo momento em que você decide, no momento em que você almeja algo proibido, dali gera a morte. Então, queridos, esse é o momento que termina todo o processo, termina o momento em que está sendo gerado e ali realmente nasce o pecado. Então, queridos, eu gostaria de trazer algo para você do original que se encontra em Tiago, no seu capítulo 1, verso 14 e 15. Mas a partir do momento que a sua carne, o seu desejo forte, você já vê isso acontecendo, que o seu desejo é muito forte, dali você já tem que vigiar. Você não vigiou no primeiro passo. Então veio o quê? Algo vem tentando atrair a sua atenção. Se algo vem atrair a sua atenção e você já entende que é algo que a sua carne deseja e que é contra o princípio de Deus, já é a segunda barreira para você tentar fugir dela. Se no terceiro passo, que é a sedução, quando você vê que vem algo tentando te envolver de uma forma irresistível, te trazendo quase que um êxtase, você já tem que pular fora, porque esse é um estágio perigoso para que você venha a desejar, cobiçar e querer aquele desejo proibido. Então, queridos, o resultado só é é gerar o pecado, e do pecado, a morte. Meus amados, que o Senhor esteja convosco, que o Senhor venha evitar que tal ocorra a ti e a qualquer um dos teus. Que a paz do Altíssimo venha iluminar a tua vida. Em nome de Jesus.